Meu nome é Jusceli Santos da Silva, eu sou mestranda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade. Eu venho apresentar um trabalho sobre a turistificação religioso, a Igreja de São Lourenço dos Índios e seus usos pela comunidade. Eu me proponho, nesse artigo, a falar sobre a importância do bairro São Lourenço e da Igreja de São Lourenço dos Índios, como marco zero da fundação da cidade de Niterói. Acredito que o bairro e a igreja são esses objetos de análise desse trabalho. Eles são caracterizados como patrimônio material e imaterial da cidade de Niterói. Apresentamos a cidade de Niterói, localidade na qual está inserida a igreja, a história da construção da Igreja de São Lourenço dos Índios e mostrando o quanto é possível a sua turistificação. Segundo a Secretaria de Cultura da cidade, do Estado, 2020, essa edificação primitiva cedeu lugar a uma outra inaugurada em 10 de agosto de 1586, com a apresentação do Alto de São Lourenço. Nessa época, a igreja ermida era uma capela tosca pequena. Já antes de 1627, os jesuítas trataram de substituí-la por um templo, mas ela era feita de taipa. E quando chegou em 1627, os jesuítas trataram de substituí-la por um templo mais apropriado, de pedra e cal. Em 1758, a igreja foi incorporada ao patrimônio do Estado português, através do alvará de 8 de maio de 1758, em decorrência da contenda entre a coroa portuguesa e a ordem dos jesuítas. Em 1769, a capela foi reconstruída, tomando a fisionomia que até hoje se conserva, como vemos na imagem. É necessário lembrar, segundo a arqueóloga Rosana Najjar, que a fundação da aldeia pelos jesuítas não se dava a partir da existência da igreja, muito pelo contrário. A partir da fundação da aldeia que os religiosos desenvolver atividades de catequese, somente depois das atividades de catequese, aí que a partir da conquista da confiança dos índios é que se iniciava a construção da igreja. A Igreja de São Lourenço dos Índios possui traços jesuísticos. As obras jesuísticas no Brasil representam o que há de mais antigo, segundo Lúcio Costa, em 1997. O estilo jesuístico representa as composições mais renascentistas, mais moderadas, regulares e frias, ainda imbuídas no espírito da Contra-Reforma. O partido adotado pelos jesuítas no Brasil foi a quadra, que era composta pela igreja, residência ou colégio. A quadra é o partido tradicionalmente adotado pela arquitetura religiosa medieval na Europa, que tem como característica a disposição de vários corpos da edificação em forma quadrangular, criando assim um pátio interno e um claustro. Najjar, 2001. O grande objetivo dos jesuítas era a catequese. Nesse sentido, a igreja devia de ser ampla, possuir uma praça, um espaço livre bem à sua frente, a fim de abrigar um número cada vez maior de suas almas convertidas, no processo de conversão da catequização. A construção da igreja também está associada à praça. Foi fundamental para atingir o objetivo dessa catequese. Além disso, os aldeamentos jesuíticos brasileiros litorâneos apareciam centralizados em um núcleo formado pela praça e pela igreja, que ocupava, na maioria dos casos, os topos das colinas, como justamente é situada a igreja de São Lourenço dos Índios, no alto do morro. Ao mesmo tempo, a fachada de São Lourenço dos Índios possui linhas simples, frontão triangular, óculo no tímpano do frontão e 3 janelas no coro. Conforme Najjar,
a Igreja de São Lourenço dos Índios está entre os primeiros assentamentos desta ordem no Brasil e se constituindo inicialmente como aldeia de visitação. Porque, inicialmente, as aldeias eram de visitas e somente depois era possível a permanência dos padres, em função da construção da casa provisória e de múltiplos usos, inclusive o de moradia. Nos primeiros anos republicanos, a propriedade da Igreja de São Lourenço dos Índios ela é transferida para Mitra, da arquidiocesana, né? E em 1915, o prefeito Manuel Otávio de Souza Carneiro ordenou a desapropriação da igreja por considerar que ela estava em péssimo estado de conservação. A partir de então, começou um longo processo de desocupação e nos anos de 1930, a igreja já tinha sido transferida da Mitra de Niterói para a esfera municipal. Logo depois, começaram as reformas. A prefeitura reconheceu a sua importância como um bem cultural histórico e determinou o seu tombamento através da Lei 1038. Atualmente, a Igreja de São Lourenço dos Índios continua sendo administrada pela prefeitura. Com isso, a igreja é pintada de cal e não pode ter tinta acrílica por causa do seu tombamento. Com isso, eles pintam a semana sempre na semana de 22 de novembro para a missa, né, de fundação da cidade, que é o aniversário da cidade, mas em uma semana já começa a sair, porque o cal não dura muito, né? E o resto do ano ela passa sem tinta. Lá na igreja não há sequer o inventário dos bens. Desde 1919, vem tendo missas dominicais de 15 em 15 dias. Depois da missa, a igreja fica aberta até às 17 horas. Caso queira visitar a igreja fora desse horário, é preciso ligar e agendar com o administrador. Para o administrador, a frequência da comunidade da igreja ficou bastante dividida por conta de várias outras igrejas evangélicas, né? Então, dividiu a frequência dos fiéis. Hoje em dia, a igreja não tem mais uma rotina de atividade, como nas outras dioceses. Porém, não possui nenhum trabalho social nem pastoral. As pessoas que foram designadas a cuidar da parte pastoral se limitaram às missas. Raramente acontece um casamento ou um batizado, porque esses eventos são sempre transferidos para a igreja de São Lourenço da Várzea. A festa de São Lourenço dos Índios é realizada dia 10 de agosto, não conta nos roteiros dos eventos da cidade de Niterói. O que se tem são informações superficiais no site da Neutur, que é da Secretaria de Cultura de Niterói. A data é somente comemorada pela comunidade local, que realiza sorteios de rifa, passa livro de ouro, faz doação de doces e faz barraquinhas de comidas típicas, entre outros. É tradição a comunidade realizar essa festa na praça, né? Com pula-pula, atrações musicais, comidas típicas, shows ao vivo e no final há uma queima de fogos. A festa já teve seus tempos de glória, mas nos dias atuais ela é bem comunitária. A igreja não tem padre fixo, mas sempre é enviado um padre da igreja de São Lourenço da Várzea. Outra próxima celebração das missas. São Lourenço não é um santo muito popular, né? Como São Jorge, por exemplo. Por isso, sua festa é basicamente comunitária. Por outro lado, a igreja é um monumento histórico da cidade de Niterói. No centro da igreja, o seu altar-mor, com a imagem de São Lourenço, fica na parte central do retábulo, em frente à porta da entrada da igreja. Essa imagem é um trabalho rico, talhado em madeira maciça e de origem portuguesa, na transição do século XVI para o século XVII, simbolizando o martírio. São Lourenço morreu queimado. O retábulo da igreja de São Lourenço dos Índios é considerado pelos estudiosos o mais importante e representativo das obras da primeira fase dos retábulos jesuíticos. Canela, louro e cedro.
uma primorosa composição estilística ou renascentista italianos, composto por outras colunas, por duas colunas que sustentam o entablamento. Na base possui cabecinhas de anjo e folhas de frutos de ouro. A igreja foi erguida com alvenaria de pedra, óleo de baleia e cal, com espessura de mais ou menos 1 metro, que resiste até os dias atuais. O restante da igreja foi toda revestida com espessa camada de argamassa cal virgem. Né? A gente consegue ver isso no interior da igreja. Em frente ao seu altar tem uns desenhos, umas cerâmicas, onde ela fica em frente ao altar, que demonstra a construção dos índios. É um lugar sagrado, onde só poderia pisar quem era da igreja e ninguém mais. Ali há várias pessoas enterradas, as mais importantes dentro da tribo, né? Os índios mais importantes. E os outros eram enterrados ao lado de fora, em frente da igreja do cemitério dos caboclos. O patrimônio é um dos temas mais importantes para o turismo, mas a partir do momento em que sua comunidade valoriza e cuida dele, é possível também contribuir para a geração de bons frutos econômicos para o local. Quando os moradores e frequentadores conhecem, respeitam, cuidam e têm um sentimento de pertencimento pelo local, eles transmitem isso para os turistas. Isso contribui para amenizar os impactos negativos no meio urbano, né? E natural, junto com os elementos de histórico-cultural. O interesse maior do processo de turistificação consiste na realização de um turismo desenvolvido de forma sustentável, na qual traga benefícios para envolvimentos, assim como afirma Fatrucci. Um bom exemplo na Sorão, podemos citar o Porto Maravilha, na cidade do Rio de Janeiro. Né? Dos armazéns, dos patrimônios históricos tangíveis e intangíveis, vimos que estimulou consideravelmente a economia do Estado, principalmente no setor de habitação e o aumento de habitantes em seu entorno. Se houvesse interesse por parte das autoridades governamentais, como políticas públicas para o bairro de São Lourenço e a igreja, principalmente com projetos culturais, onde incentivasse o turismo local, com pessoas capacitadas como guia turístico ou estagiários das universidades na área de turismo e da história, esse patrimônio poderia ser incluído, sim, nos roteiros dos passeios anuais das escolas privadas e públicas e de lazer, né, pela Neutur, que é a empresa de lazer de turismo de Niterói, e pela Secretaria de Cultura e Educação. Próximo da igreja existem outros patrimônios que podem ser explorados em um roteiro comum, pois o Seminário de São José, a Igreja de São Lourenço da Várzea e a Casa de Oliveira Viana. A Casa de Oliveira Viana é um centro de pesquisa com mais de 12.000 exemplares, incluindo fontes importantíssimas nos campos da sociologia, da antropologia, da história e do direito. A Casa de Oliveira Viana pertence à Fundação Anita Mantuano e das Artes do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria do Estado de Cultura.